Pai do Senhor Jesus, igreja, amém? Amém? Amém. Glória a Deus, poder sentar. Glória a Jesus. Aleluia, o Senhor é bom. A sua fidelidade dura para sempre. Amém? Glória a Deus. Vamos, nesta manhã, eu vou trazer uma mensagem que ela é também um pouco do que eu já vivi e daquilo que eu tenho aconselhado pessoas, aconselhado vidas ao longo da minha história com Jesus, não só o tempo de pastoreado aqui, mas desde o tempo em que era diácono, o tempo que liderava ministérios, especialmente Ministério de Jovens. Então, é um pouquinho da minha história, e eu vi na Palavra de Deus essa palavra, e eu sempre relutei um pouquinho, dizendo que não era hora, mas eu creio que estamos vivendo dias em que é preciso falar, que é preciso advertir, e é preciso abençoar e restaurar. Então, eu quero que na medida que eu vá falando aqui, que eu vá ministrando, você possa ir entrando nessa história. Você possa ir entrando naquilo que o Senhor vai falar pela palavra e vai falar ao seu coração. Nós vamos falar sobre o Salmo 73. E o tema desta mensagem é: quando os meus pés quase se desviaram. Quando os meus pés quase se desviaram. Asaf, antes de eu começar a ler o Salmo, a gente vai lendo na medida que eu vou ler, depois a gente vai voltar. Mas Asaf, ele foi um dos principais cantores de Israel. É bem provável que ele tenha tido uma escola também, uma escola de cantores, uma escola particular de composição de salmos. A idade dele deveria oscilar entre 60 e 70 anos, quando ele escreveu o Salmo 73. Então, a experiência teológica, a experiência poética e a linguagem que ele expressou nesse salmo, ela representa toda aquela experiência humana e sobrenatural que ele teve com o Senhor, que ele teve com o Espírito de Deus, quando ele retratou e escreveu este salmo. Vamos ler o Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Está aí, ó, a mensagem está aí, ó. Quase me resvalaram os pés. Esse é o tópico da mensagem, presta atenção. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Tá? Pois, aí ele começa a explicar. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte, de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios,
e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei, até que, tudo aquilo ali atrás, até que, aí a chave, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Aleluia. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os teus feitos. Aleluia. Vamos orar? Pai amado, nesta manhã, Senhor, que esta palavra, Senhor, começou falando comigo há muito tempo atrás, mas aprove ao Senhor eu trazê-la à igreja no dia de hoje. Pai amado, em nome de Jesus, eu creio, meu coração se enche, Senhor, com a certeza e na esperança de que muitos que ouviram, que vão ouvir e que ouvirão ainda esta palavra, possam, Senhor Deus e meu Pai, terem o mesmo tratamento que Asaf, o mesmo tratamento que eu tive, Senhor, para que possamos continuar nos teus caminhos, para que os nossos pés não se desviem, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Muito obrigado pela tua igreja. Muito obrigado pelo teu povo que clama, o teu povo que te adora, o teu povo que te exalta o teu nome, agora e para sempre. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Asaf, como eu falei, deveria ter entre 60 e 70 anos. E imagine isto. Um homem que tinha a vida dele dedicada a Deus. Um homem que tinha a vida dele dedicada ao Senhor. De repente, lá pelos seus 60 e poucos anos, perdendo a fé. Imagina se um dia, depois de uma séria e profunda reflexão, você chegasse à conclusão que toda a sua vida, até um determinado momento, nada mais foi do que um terrível desperdício. Asaf pensou assim. Asaf falou, olha, tudo que eu fiz, para quê? Essa foi
a sensação que Asaf experimentou. E todo o tempo, como diz o versículo 1, não precisa colocar de novo não, mas se quiser pode ir colocando. Durante a sua vida, quem tiver a Bíblia, fica com ela aberta no passear, ou pelo iPhone, iPad, como você quiser, não tem problema. Nós vamos passear por esse versículo, por esse salmo. Durante a vida dele toda, ele crera na bondade do Senhor para com o seu povo, especialmente com os homens de coração limpo. E subitamente ele começou a colocar em dúvida. Apesar de ter confiado na justiça e na misericórdia do Senhor toda a sua existência, chegou o dia em que de repente pressentiu, pisando o limiar, a divisão, o fio da navalha da apostasia. Quando ele se deu conta, ele falou, ei, o que aconteceu comigo? O que aconteceu com a minha fé? O que aconteceu com tudo aquilo que eu cria? O que aconteceu? E ele chega a dizer, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. O quase quer dizer quase, porque estava acontecendo de quase resvalar o pé, dos pés. De quase chegar na apostasia. Faltava-lhe muito pouco para que abandonasse a fé. Pouquinho, um tiquinho. Faltava bem pouquinho para que ele abandonasse a fé. Todos nós, homens e mulheres, quando digo todos, eu não estou dizendo que você se encaixa no que eu vou falar, mas pela experiência, por aquilo que nós vemos, estudamos e compartilhamos, até mesmo aqueles cristãos, homens e mulheres mais fortes, mais linha dura, mais cheio de conhecimento, até mesmo com a história com Deus, pode enfrentar, pode, não estou dizendo que vai, estou dizendo que pode enfrentar momentos terríveis de conflito teológico e filosófico. Filosófico. Embates na alma, embates, lutas. Ninguém está imune. Eu peço a Deus que você não passe por isso. Eu peço a Deus que o Senhor não permita que você entre, até mesmo passe perto deste momento. Asaf passou, muitos homens de Deus passaram. No momento, e que eu vou explicando aqui mais para frente, você vai entender o porquê disso. E no versículo 3, Asaf começa a explicar a razão da sua quase queda. Quase queda. Ele falou, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Sempre que um cristão começa a cobiçar o estilo de vida, começa a questionar por que aqueles prosperam. E essas pessoas que você vê que não têm valores absolutos, morais nenhum, éticos, morais nenhum, e especialmente até mesmo homens que se dizem de Deus, e que você vê que estão fora daquilo que você considera que é a palavra verdadeira, que é a fonte de vida verdadeira. E quando acontece isso, acaba que, na mesma maneira que Asaf, nessa situação conflituosa, um conflito interior, dele com ele mesmo, dele com Deus, dele com a sua história, dele com aquilo que ele sempre acreditou, dele buscando uma resposta. E isto, geralmente, desencadeia um processo de perturbação
de perturbação filosófica, de perturbação emocional e até mesmo de perturbação espiritual. E começa a questionar, como ele questionou, por que aquele homem, por que esses homens, por que essas mulheres prosperam apesar da maldade? Ou, como ele pensou, por que Deus não distribui as coisas de uma maneira equânime, manifestando a sua justiça? A gente ouve isso constantemente, questionamentos. O ser humano, ele é um ser racional. O ser humano é um ser que tem sentimentos, que tem alma e que tem espírito. Tem que ter liberdade de pensamento, mas cuidado aonde a tua liberdade pode te levar. Cuidado. Cuidado. Asaf chegou e disse, olha, para eles está tudo bem. Para eles está tudo bem, para eles não há preocupação. O corpo deles é um corpo sadio, é um corpo cheio de bombas. Está sempre tranquilo. Né? É pessoal sarado, um pessoal sarado que sara, né? Que malha, aquele pessoal aí. As pessoas começam a olhar os outros e dizer, ei, como que pode? Aonde eles estão lá? Como Deus está permitindo isso? Como Deus está permitindo isso? Por que Deus permite que determinadas pessoas cheguem a prosperar, cheguem a crescer, chegam até mesmo a dominar sobre o povo de Deus? Como que pessoas que dizem cristãs, começam a exercer funções e atividades e exercer um pseudo-cajado com uma mão de ferro, com uma vida pecaminosa, uma vida cheia de desvios, uma vida cheia de pecados. Aí você pode perguntar, onde está Deus nisso? É isso que aconteceu com Asaf. É isso que muitas vezes nós, como cristãos, questionamos. E ele chega a dizer, olha, esse pessoal, ele não partilha da canseira do dia a dia, esse pessoal só sabe muitas vezes roubar, matar e destruir, usurpar, deturpar, tirar das pessoas de bem, enganar as pessoas do bem. Eles não são afligidos como nós somos afligidos. E diante desse confronto, surgiu a possibilidade de levantar essa questão. Asaf, ele ficou atordoado. Asaf ficou perturbado com a constatação de que a vida daqueles perversos é normalmente um sucesso. Eles não têm duplicatas vencidas, eles não têm filhos com fome, eles não têm questões morais e éticas para colocar, para debater. Tudo, aparentemente, lhes é lícito, lhes é permitido. Podem fazer o que quiserem, que nada acontece com aquelas pessoas. O versículo 5b diz, eles não são afligidos como os outros homens. E no versículo 12 diz, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Você já pode estar aí pensando em alguém que você conhece. Em alguém que a mídia diz para você. Alguém que você já viu pela internet, alguém que você já ouviu, alguém que você está ouvindo notícias. E esta comparação levou Asaf a discernir as consequências deformadoras do caráter que esses homens têm, distantes de Deus. E ele fala, olha, não foi difícil verificar a soberba. A soberba para eles é como um colar. São soberbos, cheios de si mesmos.
independentes de Deus, independentes de alguém que muitas vezes precise deles, dão as costas. Quando o homem não tem temor de Deus no coração, ele dá status à soberba. E ele começa a cantar, ele começa a falar das suas vantagens, do que ele faz e acontece. Começa a querer mostrar ao mundo que ele é maior do que o mundo. Ele quer mostrar para todo mundo que ele pode, faz porque ele quer, e que ninguém o detém. E esse sentimento levou Asaf a esse questionamento, e ele fala no versículo 6b, ao mesmo tempo os homens são maus, são prósperos, e a violência envolve o manto deles. O que nós temos mais visto hoje em dia é a violência prosperar. Está aí. Exemplo recente na televisão. Está aí. A violência é cada dia mais. Esses homens maus se vestem com o manto da soberba. Eles fazem quando querem e quando querem. E está aí agora os governantes querem saber quem mandou. Porque quem mandou fazer já não existe mais. Também já foi para o beleléu. Aquilo ali me levou não a questionar isso, mas me lembrar daquilo que eu questionava antes. E muitos questionam ainda. Eu ouvi uma pessoa comigo conversando essa semana, onde Deus estava naquilo ali. Eu falei, calma, domingo você ouve minha pregação que você vai entender um pouquinho. Você começa a ter sentimentos, sabe? A palavra de Deus, no versículo 7, diz ali, os olhos saltam de gordura, ou seja, tem tudo que querem. São gananciosos, se fartam de bens materiais, de sexo ilícito, de pornografia, de prostituição, de armas, de sangue inocente. De sangue inocente. Parece que é uma necessidade em fazer o mal. Porque o mal sacia eles. É como se é um alimento que sacia o ser dos homens perversos. É o sangue inocente. E nós temos vivido dias assim. Para eles, vale aquilo que diz, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não importa, não importa. E a palavra diz no versículo 7 ainda, que eles se enchem do coração, brotam-lhes fantasias. Cada dia é um jeito novo de pecar. Cada dia alguém inventa algo novo de pecar, um jeitinho novo de pecar. Esse pecadinho aqui é novo. Aí os outros querem copiar o pecado novo. Está aí. As drogas estão aí. Cada dia uma droga nova. Cada dia uma bebida que aparece aí para levar. Cada dia coisas que surgem. Sabe? São pessoas distantes de Deus, que criam para si novas fantasias do pecado. E, infelizmente, tudo isso começa muitas vezes nos palácios e nas mansões, não no lugar pobre. O versículo 8 diz, e motejam e falam maliciosamente. Inventam mentira. Querem destruir outros com mentira. Querem denigrir a honra das pessoas com mentira, malícia. Na roda dos escarnecedores. Marca o caráter deles, toque de maldade.
E a palavra ainda diz, versículo 8, da opressão falam com altivez, gostam de pisar, gostam de falar que pode fazer o que quiserem, que tem poder acima de todas as coisas. Vocês podem pensar o que vocês quiserem, pode pensar mesmo, tá? O que eu estou pensando aqui, o que eu não posso falar. Mas é isso mesmo, pessoas soberbas, que acham que podem mais que Deus. O que melhor, são maiores do que Deus. Falam com altivez, da opressão falam com altivez. A irreverência faz parte do caráter deles. O versículo 9 diz, contra os céus desandam a boca. Contra os céus desandam a boca. Ainda falam de Deus. Zombam de Deus. Escarnecem de Deus. Brincam com o sangue inocente de crianças que estão nos úteros de sua mãe. Zombam de pessoas inocentes. Cravam nelas o punhal da impiedade. Isso levou Asaf a questionar, a colocar diante dele essa situação. E no versículo 9 diz, a sua língua percorre a terra. Ei, naquele tempo não tinha internet. Naquele tempo não tinha TikTok. Naquele tempo não tinha WhatsApp. Não tinha YouTube. Não tinha Facebook. E já existiam fake news que percorriam a terra, destruindo as vidas dos inocentes. Esse texto foi escrito milênios atrás, mas continua vivo e atual para os dias de hoje. E isso muitos crentes, muitas pessoas se envolvem, se deixam levar. Escândalos de prostituição, de adultério, escândalos de pessoas que roubam, escândalos de pessoas que matam, escândalos daqueles que usam a fé para usar da fé, para abusar da bondade e do coração puro das pessoas. Pessoas que usam o evangelho para o bem próprio. Pessoas que deturpam a palavra de Deus para pesar a mão. Contam vantagem o tempo todo em detrimento da honra alheia. Expõe as vidas dos outros, incentiva a pedofilia, incentiva a prostituição. E em todo esse momento, essa prosperidade, que aparentemente Jesus deles, estão neles. Alguns chegam a pensar que Deus não está preocupado com isso. Chegam a pensar que Deus não está olhando isso. Chegam até mesmo a pensar e duvidar da existência de Deus. De tanto mal ver prosperar na sociedade. Como diz ali, será que Deus não sabe disso? Como diz no versículo 10, 11. Será que Deus não tem conhecimento disso? E muitas vezes nós chegamos até mesmo a acreditar que Deus não se preocupa com a vida moral daquelas pessoas. E aí Asaf lamenta o tempo que perdera. Pois sua vida tinha sido pura, digna e honesta até aquele dia. E também pensou que foi inútil todo o seu esforço. Ele diz, versículo 13, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as minhas mãos na inocência. Ei, Deus já não acabou de escrever a história, amém? Amém, igreja? Deus ainda não acabou de escrever a história. Deus não acabou. Cuidado com o teu coração. Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com aquilo que você vê.
A luta de Asaf em conservar puro seu coração implicava em não pensar no pecado que o atraía. Todos nós somos atraídos pelo pecado. Todos nós somos, a cobiça nos bate cada dia à porta dizendo: ei, tenho coisas melhores para você. Tenho um casamento melhor para você. Tem uma oportunidade boa de você entrar ali, meter a mãozinha ali, surrupiar uma grana para você. Cada dia o mundo vem e oferece coisas, mas nós temos que nos esforçar ao máximo para não sentir prazer e gosto com a ideia do pecado. Nós temos que rejeitar toda a origem do pecado, toda a raiz do pecado. Infelizmente, Asaf pensava que tudo fora inútil, porque Deus não estava preocupado com esse tipo de postura, já que aqueles que praticam o mal não são impedidos por Deus de prosperar. E ele ainda diz: pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado, diz Asaf. Castigado. Castigado por não querer errar. Ou de fazer aquilo que é certo. E a carne dele, ela combate cada dia contra ele. Há muita gente vivendo o drama de Asaf. Nossas igrejas estão cheias de pessoas literalmente conflitadas. Questionando as questões teológicas. Algumas até mesmo pensam que Deus está se ausentando da vida deles. Porque vê essas pessoas prosperarem quando não tem ética, não tem moral, não tem pureza, não tem nenhum sentimento de arrependimento. E Asaf estava preso à fé por um fio. E graças a Deus que Deus tem colocado pessoas que estão presas na fé por um fio. E Deus resgata essas pessoas. Elas estão presas por um fio. Como eu também já estive preso por um fio há 20 e poucos anos atrás. O que eu estou falando aqui é parte da minha história também. É quando eu depois me converti, comecei a ver coisas e falei: aonde Deus está nisso? Aonde Deus se encontra nisso? E eu estava me afastando de Deus. Eu estava andando no caminho da apostasia. Eu estava esfriando na fé. Cuidado. Cuidado. Pode ser que não tenha retorno. Pode ser que não tenha alguém que você possa compartilhar e te mostrar o verdadeiro caminho. Mas, todavia, não deixou de frequentar a igreja. Não deixou de frequentar o templo, não deixou de orar, não deixou de buscar a Deus, ainda que estivesse por um fio. E foi no templo, numa das idas dele à igreja, no santuário, que a sua opinião sobre a prosperidade dos maus, estou falando aqui de todo tipo de gente, de todo tipo de pessoas que você pode conhecer, cristãos e não cristãos, ou que se dizem cristãos. E mudou. Diz ali versículos 16 e 17, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fideiro, ou seja, Deus mostrou qual seria o fim daquelas pessoas. Realmente, há muitos questionamentos na nossa vida, que elas são muito maiores que a nossa capacidade humana de carregá-los por toda a nossa existência.
muitos dos quais nos sentimos totalmente esmagados pelo conflito que nós travamos na alma. Como disse Asaf, essa questão existencial é muito pesado para mim. É muito pesado para mim. E Asaf entendeu que as conclusões a que chegou sobre a prosperidade dos maus não passavam de raciocínios em dúvidas. Eu tinha dúvidas. Eu tinha dúvidas. Houve, porém, um dia, e eu louvo também por este dia na minha vida, em que a carga que a vida sobre a vida de Asaf, que a carga espiritual, a carga humana, a carga filosófica foi retirada por completo. Naquela manhã, ao se dirigir ao templo, ele não podia imaginar que Deus o visitaria, transmitindo-lhe um sentimento de discernimento. Quando ele atinou, quando ele percebeu, quando ele teve a capacidade de vislumbrar a existência de Deus e as verdadeiras leis do caminho de Deus na sua vida. Ei, hoje Deus está falando com você. Deus hoje está te mostrando a você que Ele é Deus. Hoje Ele vai tirar as dúvidas do teu coração, porque Ele já está tirando, porque se eu estou ministrando isso, é porque Ele quer te abençoar. Ele não quer que você questione mais quem é Ele. Ele quer que você o conheça como Ele é. Não tenha dúvida dEle, não questione Ele. Deixe o mal prosperar. Deixe os homens ir para onde querem ir. Deixem ir para os seus maus caminhos, porque todos eles darão conta diante de Deus. Não queira ser Deus. Não queira ser maior que Deus. Deixe Deus agir, porque Ele vai agir no tempo certo. Como ele diz aqui, os versículos 18 e 19, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Chegará o dia da derrota, mas chegou o dia da tua vitória. Chegará o dia da derrota daqueles que você tem sofrido, porque você tem questionado. Mas Deus fará justiça. Mas hoje Deus está dizendo, eu te darei a vitória e que estarei de novo para os meus caminhos e para a minha presença. Volte para os caminhos do Senhor. Volte hoje. Se nós pudéssemos participar, estou quase terminando. Se nós pudéssemos participar e entrar no pensamento desses homens maus, quando estão prestes a morrer. De que adiantaria tudo aquilo que eles conseguiram? Eles não vão conseguir mais usufruir dos seus prazeres, das facilidades do pecado. A morte vem como um laço. A morte não avisa, a morte leva. É drástico imaginar que pode acontecer, mas acontece. As pessoas escorregadias no caminho da vida, caminhando para o destiladeiro da morte eterna. Juízo de Deus. Resta-lhes apenas o terror. E Asaf, no versículo 20, ele diz, como é um sonho quando o sono se acorda, assim o Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. A intervenção divina chegará um dia. E para finalizar, Asaf compreendeu que aquilo era terrível para ele. Graças a Deus, Asaf discerniu isso a tempo. Graças a Deus, eu discerni isso a tempo. Graças a Deus, você discerniu isso a tempo e vai discernir isso a tempo ainda, em nome de Jesus.
que o Senhor segura nas nossas mãos. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita. Na intervenção divina, Deus pode ser e será mais forte e significativo. E nada é maior do que ver Deus tirando as dúvidas e tirando os questionamentos. Como Deus tirou de Asaf, como Deus tirou de mim, está tirando de você. Como disse, como eu cheguei no mesmo raciocínio de Asaf, depois eu fui ver, quem mais eu tenho no céu? Não há outro em quem me comprazo na terra, ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para todo sempre. Aleluia. Não há resposta no ser de Deus. Nosso maior prazer é Deus. Nosso maior prazer na nossa vida é Deus. E nele nós devemos ter a nossa maior satisfação. O nosso maior deleite. No versículo 26, ele diz que Deus é a nossa herança perpétua. O homem verdadeiramente próspero na vida é aquele que tomou posse de Deus como sua suprema riqueza. É a glória. O homem verdadeiramente próspero na vida é aquele que tomou posse de Deus na sua suprema riqueza. E Asaf, no versículo 27, ele falou: os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Bom, é que todos saibam que Deus ele é paciente, que é misericordioso. Para aqueles que estão na dúvida. Mas Ele não justificará a infidelidade daqueles que estão no conflito, que optaram pelo caminho dos maus e dos soberbos. Não, volte para o caminho de Deus. Terminando, diz, quanto ao mais, bom é estar junto a Deus. Versículo 28. No Senhor Deus, ponho o meu refúgio. Sabe qual é o maior feito de Deus na nossa vida? É quando Ele nos mantém de pé e salvos no Senhor. É como a nossa salvação é aquilo que é impossível para os homens, mas é possível para Deus. Sabe, é entender que Deus está conosco e nos dá força para nos manter em pé. Ainda que meus pés resvalem, ainda que meus pés queiram se desviar, Ele nos toma pela mão. Amém? E deixa Ele pegar na sua mão. Não seja teimoso. Não dê uma de criança birrenta. Aceite a mão de Deus te tocando. Sinta o Senhor te tirando do lodo. Sinta o Senhor te tirando e te colocando no alto refúgio. Hoje, né, a equipe de louvor pode subir. Hoje é dia de você encontrar mais perto de Deus. Caso você tenha na alma a dor e a angústia de Asaf, ou questões semelhantes que estão perturbando a sua alma, a sua paz, abra o seu coração, abra a sua mente, as mesmas verdades que Asaf discerniu. E o Espírito de Deus lhe dará discernimento e sabedoria, lhe dará fé, lhe dará glória, lhe dará prazer, lhe dará paz para todo sempre. Posso ouvir um amém? Quando quase os meus pés se desviaram. Teve um dia na minha vida, bota tempo nisso, pelos idos do ano de 2010, eu chorava dia e noite,
esperando ver a justiça de Deus por determinadas causas. Eu ia à igreja, me colocava diante do Senhor e só sabia chorar. Mas não foi uma vez não, bota aí 6 meses. Eu comecei a questionar Deus na minha vida. Eu comecei a questionar se Deus existia. Tamanha era a minha dor, a minha angústia. Porque eu não via Deus agir segundo eu queria ver Deus agir. Que muitas vezes nós somos levados a conflitos porque queremos que Deus haja daquela maneira que nós queremos. E nós vemos o mal prosperar e pensamos, aonde Deus está nisso? Mas um dia, no templo, na igreja anterior a esta, falei, Senhor, hoje é meu último dia. Tchau. Vou embora. Não dá mais para mim. Não mais que de repente uma mão humana me tocou, falou, ei, não é chegada a hora. Deus está trabalhando na sua vida. Para você saber que Ele é Deus. Não porque você quer. Porque Ele vai fazer o dia que Ele quiser. Independente de você querer ou não. E não é a sua vontade que vai mudar o coração de Deus, não. Ele vai fazer no dia que Ele quiser. Era o último dia. Era o meu último dia. Para mim. Eu falei, entendi, Senhor. Entendi o teu recado. Permaneça em ti. Porque o Senhor me pegou pelas mãos agora e me tirou do vale da sombra da morte. O Senhor me tirou do inferno. O Senhor me tirou do vale do esquecimento para me colocar do teu lado. Eu passei momentos terríveis na minha vida, no meu abalo de fé. Eu não penso mais quando Deus vai agir, ou se Deus vai agir ou não. Eu penso agora em como eu devo ficar na presença de Deus. Eu penso agora em como vou permanecer e o que eu tenho que fazer para ficar na presença dEle, independente do que o mundo faça, independente do que o mundo pense, independente do que o mundo esteja agindo, eu vou continuar na presença de Deus. Amém? Não deixe que as circunstâncias da vida te tirem de Deus. Não deixe. As circunstâncias passam. Deus fica. Agora você pode ir para o lugar que você não queira ir. Hoje é dia de tocar e de ficar e deixar que Deus pegue nas suas mãos. Hoje é dia de deixar Deus tirar você desse lugar ladocento onde você pode cair. Hoje Deus está te tirando de um lugar de dúvida para colocar no lugar alto e seguro mediante a palavra dEle de que Ele está contigo e que Ele jamais te deixará, Ele jamais te abandonará. Deixe Deus agir, deixe Deus fazer. Equipe, nós vamos trazer um cântico. Eu vou pedir que você feche seus olhos
Depois eu quero orar por você. Fogo consumidor, vem arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviarão, profetas se venderão, mas existem aqueles que não se dobrarão diante outros deuses, mas existem aqueles que não se dobrarão diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado o amanhecer. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado o amanhecer, é chegado o amanhecer. Rabalariba, balabalas. Toque agora, Senhor. Toque agora cada coração, cada mente. Toque a alma. Toque os corações. Restaura o Espírito Santo. Renove em nós a aliança. Renova, Pai amado, o amor. Renova, Pai amado, toda a nossa intimidade. Remove a incredulidade. Remove, Pai amado, o sentimento de que o Senhor não vê. Remove o sentimento de que o Senhor não está atento às todas as coisas. Porque o Senhor é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. A tudo haverá um tempo diante de Deus. Tudo há um tempo diante da presença do Senhor. E eu creio que hoje é o tempo do renovo, é o tempo do resgate, é o tempo da esperança, é o tempo de colocar em Ti todas as nossas dúvidas, todos os nossos questionamentos, porque o Senhor trará respostas. O Senhor terá respostas como o Senhor trouxe a Asaf e trouxe a mim, Senhor. Obrigado por este dia. Obrigado pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.